Um ano após o 8 de janeiro, a democracia brasileira ainda está em risco? Eu sou Hélio de Carvalho, do jornal Em Destaque, e convido você a explorar comigo a situação da democracia brasileira um ano após os atentados de 8 de janeiro em Brasília. Olá, sejam bem-vindos ao videocast Diálogo. Hoje vamos falar sobre um tema que é fundamental para avaliarmos a nossa democracia, os atentados do dia 8 de janeiro de 2023. Há um ano, milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram as sedes dos três poderes da República em Brasília. O objetivo era pressionar as instituições a anular as eleições presidenciais de 2022 que haviam sido vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos explorar a situação da democracia brasileira um ano após os atentados. Os ataques foram violentos e deixaram um saldo de dezenas e dezenas de feridos, inclusive de policiais. Esses eventos foram considerados um dos maiores ataques à democracia brasileira desde o golpe militar de 1964. Um fator importante foi a disseminação de desinformação e teorias conspiratórias por parte de grupos bolsonaristas. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Esses grupos espalharam a ideia de que as eleições de 2022 haviam sido fraudadas e que Bolsonaro havia sido vítima de um golpe. Essa ideia foi baseada em evidências falsas, como vídeos manipulados e depoimentos de pessoas sem credibilidade. Outro fator importante foi a retórica agressiva e antidemocrática utilizada por Bolsonaro durante a sua gestão. Ele constantemente atacou as instituições democráticas e chegou a defender a possibilidade de um golpe militar. A mídia desempenhou um papel crucial na formação da opinião pública, com as redes sociais como palco central para a disseminação de informações. A narrativa dos atentados foi moldada de maneiras diversas. Estatísticas mostram que, em média, 65% das notícias compartilhadas nas redes sociais continham desinformação. Essa desinformação contribuiu para a polarização e aprofundou as divisões na sociedade. Tomamos o STF, tomamos o Congresso, o Palácio do Planalto, tomamos. É os brasileiros. Ainda é relevante mencionar o contexto político e social do Brasil no ano de 2022. O país estava dividido e polarizado e havia um clima de tensão e violência. Uma das consequências mais importantes foi o fortalecimento das instituições democráticas, que reagiram de forma rápida e firme aos ataques e demonstraram também a sua capacidade de se defender. Qual que tá atacando? Estamos desesperados aqui, desesperados. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. Após os atentados de 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal aprovou uma série de medidas para proteger as eleições
que acontecerão neste ano de 2024. O Congresso Nacional também aprovou leis para combater a desinformação e o extremismo político. Outra consequência importante foi o aumento da conscientização da sociedade sobre a importância da democracia. Os atentados do 8 de janeiro chamaram atenção para os riscos que a democracia brasileira enfrenta. Em meio ao caos, torcidas organizadas de times de futebol foram às rodovias e avenidas para ajudar no desbloqueio. Todos os bloqueios que tiver aí nós vamos tirar, Em São Paulo, foi a democracia corintiana quem liberou a Marginal Tietê. Milhares de pessoas foram às ruas para defender a nossa democracia. Agora, e o futuro da democracia brasileira? Ainda é cedo para dizer se os atentados do 8 de janeiro representam realmente uma ameaça permanente a essa nossa democracia brasileira. No entanto, é importante estarmos atentos aos sinais de alerta. Sim, os sinais. E um destes sinais é o crescimento do extremismo político do Brasil. Os grupos bolsonaristas continuam a espalhar desinformação e teorias conspiratórias e a defender a violência contra as instituições democráticas. Outro sinal de alerta é a polarização da sociedade brasileira. A divisão política do país segue presente e dificulta o diálogo e o consenso, e é o que aumenta o risco de conflitos. A gente é um setor organizado que a gente é reprimido por natureza, seja no estádio ou seja, uma maioria que mora na periferia. Se para você as coisas não estão indo bem no contexto da democracia em nosso país, pode ter certeza que estariam muito piores num regime de ditadura. E você nem precisa ter vivido sob esse regime como eu vivi toda a minha infância e juventude. Basta ter bom senso. E para proteger a democracia brasileira, a nossa democracia, é preciso fortalecer as instituições democráticas, combater o extremismo político e promover o diálogo e o consenso na sociedade. Isto parece ser algo distante da realidade de cada um de nós, mas não é. Olha, acompanha comigo. Quantas vezes em 2023, no ano passado, você participou de algum diálogo? E eu não estou falando aqui de assuntos políticos, não. E você conseguiu defender a sua opinião sem precisar se alterar ou ofender alguém. Eu me refiro a uma conversa em família ou entre amigos. Alguma vez, no ano passado, você preferiu encerrar uma conversa, mudar o assunto, como disse, o rumo da prosa, ao ver que a discussão estava te levando ou até se desencaminhando para uma intransigência? Se ante a situações como esta, você resistiu à provocação e insistiu em defender suas opiniões por vias do diálogo, ou mesmo preferiu desistir do diálogo ao perceber que a outra pessoa não estava disposta a expor as opiniões dela, mas sim impor, então você se mostrou um ser democrata e uma pessoa capaz de influenciar positivamente a sociedade. E como sociedade, nós precisamos refletir sobre o papel de cada um de nós na preservação dos valores democráticos. O exemplo de outras nações que superaram desafios semelhantes aos que nós estamos enfrentando pode ser uma fonte valiosa de inspiração. A reconstrução da civilidade demanda esforço coletivo, diálogo e compromisso com os princípios democráticos. E eu espero, sinceramente, que este episódio tenha proporcionado insights valiosos e estimulado vocês à reflexão.
Obrigado por se juntarem a nós aqui no Diálogo. Até a próxima!